Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, hoje eu estou aqui no distrito de Casa de Tábua e sou acolhido aqui na comunidade pelo Frei Antônio e pelos Frei Wilson. Que Deus abençoe a cada dia as suas vidas. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem nada a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, do mestre da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós vemos a narrativa de Jesus perguntando aos discípulos o que é que o povo dizia ser ele. Jesus queria saber o que era que os outros diziam, não que ele não soubesse, mas para que os discípulos revelassem aquilo que eles escutavam. E uns diziam que era Jeremias, outros que era Elias ou alguns dos profetas. Então Jesus pergunta: e vós que estáis comigo, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e fala: tu és o Messias dos filhos, o Filho do Deus vivos. E Jesus, vendo essa revelação divina de Pedro, Jesus disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai no céu, meu Pai que está no céu. Meus irmãos, nesse momento, Jesus irá dar as chaves do céu para Pedro. Institui a sua igreja. Tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus dará as chaves do reino do céu. Tudo que Pedro desligar na terra será desligado no céu. Tudo que ligar na terra, ele será ligado no céu. Imaginemos, meus irmãos, o poder que Deus deu através de Pedro para a sua igreja. É esse o poder que a igreja de Cristo tem, de ligar e desligar as coisas no reino dos céus. Nós vemos essa graça através da igreja do Cristo, que nós temos esse caminho de salvação, porque ela nos liga com o reino de Deus, através da igreja, através dos seus sacramentos. Essa é a maravilha que Deus deu a cada um de nós, a igreja verdadeira do Cristo, essa igreja que caminha. Meus irmãos, mas nós vemos
que nós devemos tomar cuidado com o poder, porque na continuidade do Evangelho nós vemos que Jesus vai falar que ele será entregue, ele se revela o que é que acontecerá, ele se revela o martírio o qual ele irá passar, que ele será entregue, que será morto, crucificado e que ressuscitará no terceiro dia. Pedro, que tinha recebido o poder divino de ligar tudo na terra, no céu, nós vemos de que forma ele vai usar. Nós vemos que a narrativa do Evangelho fala que ele repreendeu Jesus. Nós devemos saber que qual maior autoridade que nós possamos ter, nós seremos sempre servos de Jesus, servos do reino de Deus. E Jesus volta-se para Pedro e fala: afasta-se de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço. Olhas o reino de Deus com apenas as coisas dos homens. E não é assim, meus irmãos. A dor e o sacrifício que o Cristo foi passar, ninguém poderia mudar, nem o próprio Cristo, porque era a vontade de Deus. E assim que Jesus chorou lágrimas de sangue no Horto das Oliveiras, porque ele sabia qual era seu destino, suplicou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas nem ele mesmo foi capaz de mudar aquilo que Deus havia decidido. Então, que nós nos coloquemos humildes, verdadeiramente como servos de Deus, fazendo só a vontade de Deus, e que seja feita a vontade de Deus em nossa vida, e nós humildemente aceitemos como graça e misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.